O céu vai ser onde eu vou morar. Vai ser a minha futura casa, vai ser onde eu vou passar a minha eternidade, em nome de Jesus. O céu é o lugar que todo cristão, toda pessoa que tem fé, que tem esperança em Deus, em Jesus Cristo, almeja chegar um dia. Antigamente eu via o céu como algo muito distante. Hoje eu vejo o céu como futuro, futura morada. Um amigo nosso frequentava uma igreja inclusiva e ele veio falar para mim que havia uma igreja, que era uma igreja para gays, que gays eram aceitos, e eu olhei para ele e na verdade eu falei que ele era louco, que isso não existia, que por mais que eu soubesse que eu era gay, que todo mundo iria pro inferno. Nós temos que trabalhar a ideia bem clara de que a gente está falando de igrejas de vertente cristã. Ela é dissidente em alguns aspectos e em outros não, né? Porque ela, de algum modo, dialoga com aquilo que constituem as ideias da tradição religiosa, vamos dizer assim. Um importante dogma que caiu com o surgimento das igrejas inclusivas foi a ideia de pecado, né? Mas então a gente seria levada a entender que não existe pecado para as igrejas inclusivas? Eu não creio nisso. Então, a gente acaba usando uma Bíblia normal, como eles, só que a gente acaba aprofundando o estudo. O Evangelho inclusivo, ele vem trazer esses questionamentos. Será que está certo? Será que no original é isso mesmo? Será que a cultura daquela época de Jesus era essa? Um dos textos que é mais utilizado é o de Levíticos, por exemplo. No mesmo texto onde condena, entre aspas, muitas aspas, a homossexualidade, é onde condena usar roupas de tecidos diferentes, é onde condena um homem que raspa a barba, é onde condena o homem que convive com uma mulher menstruada, o mesmo texto condena quem come carne de porco, quem come crustáceos. Então as pessoas escolhem o que querem condenar. Bem, aconteceu assim, aos 13 anos de idade, a sexualidade aflorava, né? E minha mãe, ela não sabia exatamente o que fazer com a situação. E diante daquilo, ela teve a ideia, por conta dela, de me levar até a porta de uma igreja, que seria uma igreja tradicional. E ela meio que me entregou para o pastor da igreja. E eu comecei a viver ali a minha vida religiosa e espiritual. E vivi assim até meus 21 anos de idade, que foi quando eu passei uma situação constrangedora de preconceito dentro da igreja, e aí eu me afastei daquela igreja. E me afastei um pouco da fé também. Eu não saí da igreja adventista sendo expulsa, como muitas pessoas foram. Eu não saí brigada com ninguém. Foi uma decisão que partiu de mim. A partir do momento em que eu sabia que eu estava sentindo coisas que não eram pertinentes à doutrina daquela igreja, eu estaria em pecado. Não é pecado eu ser homoafetiva, é pecado eu estar debaixo de uma visão que condena a homoafetividade. Isso é pecado.
questão é, se as igrejas mais tradicionais não conseguem atender às necessidades, os anseios e os desejos de um determinado público, haverá alguém que vai produzir uma igreja para eles. Nós entendemos que o processo de inclusão, ele precisa passar por uma fundamentação teórica. E a teoria que fundamenta a igreja é a teologia. E hoje nós sabemos que não existe uma teologia, são diversas teologias. Nós começamos então a entender que existia a necessidade de compreender outras formas de teologia. A ideia de que Deus ama como as pessoas são, então se Ele ama como as pessoas são, admite-se talvez algum tipo de essência possível das pessoas homossexuais. E essa é uma importante ideia proclamada pela teologia inclusiva e pela teologia das igrejas LGBT no mundo. O meu foco mesmo foi utilizar a minha história de vida, dessa transição, por isso a transição da teologia tradicional para a teologia inclusiva, como foco da coreografia. Meu pastor me chamou e ele pediu para que eu me afastasse muito mais das meninas e me aproximasse mais dos meninos porque estavam falando de mim. Esse foi um dos pontos. E o último foi quando, de fato, ele descobriu a minha sexualidade em 2010 e meio que eu fui expulso da igreja. Tem que pegar no ponto meio... Bom, eu amo a minha igreja antiga. Eu até me emociono muito de falar, porque se eu pudesse, hoje eu ainda estaria no mesmo lugar. Foi a igreja que eu conheci de fato a Cristo. Foi a igreja que eu pude caminhar lado a lado com Deus. Se eu pudesse, hoje eu estaria lá, mesmo amando a igreja que eu estou hoje, né? Porque eu sou totalmente apaixonado pela igreja que eu vivo hoje. A igreja que eu estou hoje, o principal ponto, né, que eu costumo falar é eu saber que Deus me aceita assim como eu sou, que Deus me ama. A importância de acolher pessoas que são excluídas de todas as formas de religião é compreender que todas as pessoas têm direitos iguais. E o exercício da fé é uma garantia constitucional. Na nossa igreja, nós temos pessoas que se sentem tão livres que elas saem de casa para assistir ao culto, chegam mais cedo na igreja, porque ela sente a necessidade de fazer uma maquiagem, porque ela sente a necessidade de botar uma peruca, um salto alto, porque isso faz parte de quem ela é. E ela não poderia expressar isso em nenhum outro lugar, porque ela seria considerada uma abominação. Frequentar uma igreja tradicional para quem é gay tem um custo elevado, de marginalização, de ficar na geladeira, jamais vai virar presbítero da igreja. De repente tem uma outra comunidade aqui que eu posso casar, né? Eu sou gay, posso casar com um outro homem, ou sou lésbica, posso casar com outra mulher, e o custo de participação é muito mais barato. Eu não diria assim que essas igrejas nascem com intenção de angariar um público que é o público LGBT.
Não, na verdade o público LGBT é um público religioso também. Eles também têm fé. Porque atrair a glória de Deus exige que nós saiamos do nosso comodismo. As pessoas normalmente costumam dizer que as igrejas inclusivas são uma forma de autoexclusão ou de criação de guetos. Isso não é uma verdade, porque nós não optamos por uma igreja inclusiva, apesar de ter outros espaços. Não existem outros espaços, por isso foram criadas as igrejas inclusivas. O gueto também nos fortalece, o gueto é bom. É muito bacana você ter um bar de lésbicas, um bar de gays. Eu acho que é legal ter os momentos em que as pessoas se sintam à vontade e não se sintam discriminadas. Eu conheci a Aline na Cidade de Refúgio, a minha esposa. A gente sabe que um relacionamento nasceu primeiro no coração de Deus quando Ele te aproxima dele, não quando Ele te afasta. E estar com ela me aproximou mais de Deus. E será que Deus, ele olha mesmo para a sexualidade da pessoa ou ele olha o que está no coração dela? A religião olha a sexualidade, mas Deus ele olha o coração. E o coração tem verdades. E é isso que a igreja inclusiva hoje quer mostrar. Que Deus não olha a aparência, ele olha o coração e a sinceridade de cada um. Glorioso Deus, maravilhoso Deus, te invocamos, Senhor, neste momento. Pastor Justino, que é o presidente da igreja, ele começou a me observar meu comportamento, meu jeito, minhas atitudes. E belo dia ele me chamou e me entregou o ministério, que na realidade é um braço da igreja, para trabalhar exclusivamente com a comunidade de travestis e transexuais, onde nós somos protagonistas da história do ministério. Infelizmente, a religião tem uma dívida muito grande com a gente. Na Idade Média, nós éramos queimados na fogueira pela Santa Madre Igreja. Depois fomos tratados como criminosos. E até dia 17 de maio de 1990, nós éramos tratados como doentes. Ou seja, esse estigma ainda permanece na cabeça das pessoas. Ou é pecador, ou é criminoso, ou é doente. Deus, ele é tão... Deus é Deus, né? Ele é tão fantástico que Ele tem um modo de falar com cada pessoa. A igreja inclusiva, ela não é exclusiva. Então, numa sociedade onde os homoafetivos são aceitos, a igreja inclusiva vai continuar existindo, porque é para todo mundo. Eu espero que elas cresçam, porque o público LGBT é um público muito amplo. E dentro desse público LGBT tem muita gente que está buscando uma experiência espiritual, uma experiência religiosa, ou precisa de apoio religioso, de um suporte da fé, do suporte de uma religião. E nesse sentido, eu acredito que o número de igrejas inclusivas ainda não é suficiente para atender toda a demanda que existe desse público. O que eu desejo é que um dia não existam mais, que não haja mais a necessidade. Eu falo que hoje nós temos igrejas inclusivas porque existem igrejas que são exclusivas.